CBN Vida Profissional, com Andréia Salsa. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. Bom dia, Patrícia Valim. Seja bem-vinda das suas férias. Espero que você tenha curtido muito. Bom dia, colegas do estúdio. Bom dia a todos nesse sábado. Hoje a gente vai falar de um tema que nunca é demais falar, que são recomendações e cuidados com alguns erros quando a gente vai falar sobre entrevista de emprego. E aqui em especial para a primeira entrevista de emprego. A gente tem falado aqui no nosso quadro, no CBN Vida Profissional, bastante sobre jovens, estagiários, inclusive recentemente a gente tem falado muito desse público, e sempre tem aquela primeira vez que a gente vai fazer uma entrevista. Então, para que você não precise errar, para que você não precise cometer um erro, né, e se prejudicar na sua primeira oportunidade profissional, a gente traz aqui dicas simples, muito inspirada numa matéria da Caroline Souza que saiu na Gazeta. Então a gente vai pegar essa matéria e vamos desdobrar aqui, repercutir para que você entenda um pouco mais quais são essas dicas, né, de não cometer erros. Primeiro, como são 5 erros que a gente tem que evitar, eu vou começar falando direto quais são os erros e depois eu vou detalhar um pouco com vocês cada um deles. Então, quais seriam esses 5 erros para evitar na primeira entrevista de emprego? Primeiro, número 1, falta de conhecimento sobre a empresa e sobre a vaga. Número 2, não falar, não saber nada sobre si, né? Nem me preparei para falar sobre mim. Terceiro, falar mal de experiências passadas e se atrasar para a entrevista. 4, vestimenta inadequada, sua imagem, o que você está apresentando quando você vai fazer a sua entrevista. E 5, falta de perguntas ao entrevistador. Então, vamos lá. Vamos começar com o primeiro erro e a gente vai desdobrando um pouquinho. Primeiro é a falta de conhecimento sobre a empresa e sobre a vaga. É claro que a gente sabe que algumas vagas, muitas vezes, não divulgam a empresa logo nessa primeira entrevista e seleção. Mas em determinado momento em que você já sabe qual é a empresa em que você está concorrendo àquela vaga, e obviamente a vaga, você tem que saber qual é a vaga que você está concorrendo. É importante você pesquisar a história dessa empresa antes de ir para a entrevista, porque isso demonstra interesse, demonstra que você se preparou, né? Normalmente o entrevistado que tem uma relação ali já com a empresa, gosta também de saber, né, que o entrevistado pesquisou e entendeu sobre aquela oportunidade que ele está recebendo e, sobretudo, sobre a vaga, né, porque você só objetivar ali, ter o desejo do emprego, mas não entender exatamente, né, as responsabilidades, os requisitos daquela vaga, até para se preparar com respostas em que certamente o entrevistador vai querer correlacionar a sua experiência, a sua vivência com aquela vaga. Como é uma primeira oportunidade de emprego, às vezes a gente está falando aí muito de jovens, né, que estão tendo aí concorrendo à primeira vaga. Mas você vai falar sobre as suas experiências acadêmicas, a experiência eventual que você teve em estágio, ou um trabalho voluntário, isso tudo, quando você consegue fazer uma correlação com a vaga que você está concorrendo, é muito positivo. Em relação a conhecer a empresa, conhecer a missão, os valores da organização, enfim, tentar demonstrar ali interesse sobre a empresa que você está desejando entrar. Então, é esse cuidado com esse ponto. Segundo ponto, que é o erro de não saber falar sobre si. E aí, como jovens, né, é natural que especialmente estejam mais inseguros e, como eu disse, às vezes não têm muitas experiências profissionais e às vezes nenhuma, mas falar sobre seus valores, sobre seus gostos, o que é relevante, como eu disse, as experiências de estágio se tiver, né, ou às vezes experiências na relação com a família, às vezes trabalhou no comércio do pai, ou trabalhou apoiando a mãe em alguma atividade profissional. Então, tudo que você puder falar sobre si, sobre valores, sobre experiência, sobre eventualmente algum curso que você fez, e trabalho voluntário também. Normalmente os recrutadores ficam muito, muito atentos a esse aspecto também. Então, prepare-se para falar sobre si naturalmente, porque você está concorrendo a essa vaga.
O terceiro erro, que é falar mal de experiências passadas e se atrasar para a entrevista. Então, a gente sabe que tem algumas pessoas que têm perfis que às vezes se enrolam um pouquinho mais com o horário. Nesse dia, se você sabe que tem uma entrevista no dia seguinte, se organiza, se planeja, cuidado com o horário. Se você vai para uma entrevista que é muito longe da sua casa, se organiza, né, com o transporte, se você vai de carro, se alguém vai te levar, se você vai de ônibus, isso tudo faz parte de um planejamento. Quando você chega atrasado, por mais que tenha acontecido imprevisto, não é o seu desejo chegar atrasado, isso já não pega muito bem, porque pode demonstrar uma falta de organização, né? E aí, organização é um elemento importante que muitas empresas estão de olho. E falar mal de experiências passadas, né? Cometer o erro de falar mal do último supervisor de estágio, ou da última experiência profissional, ou da última empresa que eventualmente tenha passado, normalmente não pega muito bem. Então, vamos evitar, né, falar aí mal, né, porque isso pode trazer uma preocupação para o entrevistador, para o recrutador, que talvez ele esteja levando uma pessoa problemática para aquela posição. Então, eles já ficam bastante atentos. Vestimento inadequado. Aqui o nosso objetivo nunca será delimitar que tipo de roupa ou tentar tirar a identidade, né, das pessoas, porque roupa, imagem, cabelo, né, tudo tem muita conexão com a nossa identidade. Mas é claro que você não vai, né, para uma entrevista de uma oportunidade profissional, como você vai eventualmente para uma praia, né, para um churrasco com os amigos. Então, é sempre ter o cuidado de manter a sua identidade, o seu estilo, mas lembrando que você está indo para uma oportunidade profissional. E não tem jeito, a gente, quando a nossa aparência, né, é a primeira impressão, né, quando a gente chega, ela já comunica muito. Se eu me preocupei em ir ali, né, de forma organizada, enfim, eu acho que passa uma imagem de que tem uma preocupação e um desejo de causar uma boa impressão. Então, cuidado com a roupa, às vezes um excesso de maquiagem para as meninas. Vamos tentar colocar aí uma vestimenta que tenha, de novo, uma conexão com a sua identidade, mas que transmita uma imagem de que você está indo para uma entrevista profissional. E a última dica, né, para a gente não errar, que é falta de perguntas ao entrevistador, porque normalmente nas entrevistas, e cada vez mais isso tem acontecido, quando o entrevistador, o recrutador, acaba, né, se sente satisfeito ali com a entrevista, já fez todas as perguntas que entende que deveria, normalmente faz a pergunta para o candidato. Você tem alguma dúvida? Você quer fazer alguma pergunta? É sempre muito bom que o candidato tenha uma pergunta para fazer. E, naturalmente, uma pergunta relacionada à empresa, relacionada à oportunidade. Então, prepare perguntas para não ser pego de surpresa, né? Para não ser pega de surpresa. Então, normalmente sobre a cultura da empresa, sobre o ambiente de trabalho, algum ponto que talvez te preocupe, né? As expectativas para o cargo, isso tudo acaba demonstrando interesse, iniciativa, o que conta muitos bons pontos para vocês durante esse processo. Então, acho que essas 5 dicas, muito bem apresentadas aí de novo pela matéria da Caroline Souza da Gazeta, e que eu trouxe aqui porque a gente entendeu que poderia ser de boa utilidade para quem está tendo que, né, ter essa experiência da primeira entrevista de emprego, que sempre causa um pouco de preocupação, angústia, né? Mas a gente traz aqui para tentar tranquilizar um pouco mais. Então é isso, eu espero que quem esteja passando por essa fase conquiste a tão sonhada vaga, né? E sempre lembrando que o sucesso na carreira não é acaso, é estratégia, então a gente se prepara, a gente estuda, a gente entende, né, sobre a vaga que a gente vai concorrer para que no final dê tudo certo. Então eu desejo aí um bom sábado, né? Até a próxima, e se você quiser dar dicas para novos quadros, vai lá no Instagram da CBN Vitória, ou se você quiser ouvir de novo esse comentário, é www.cbnvitoria.com.br, ou no seu stream, tocador de música e podcast preferido, é só colocar lá na busca CBN Vida Profissional, que você vai encontrar esse comentário e muitos outros, tá bom? Até mais!